Vamos lá então. Agora a gente vai conversar um pouquinho aí sobre balanço patrimonial. Na aula passada, a gente já viu algumas coisas sobre balanço patrimonial, a gente viu um exemplozinho lá básico de como estrutura ele. E aí hoje a gente vai adentrar de fato nesse conteúdo. A gente vai ver mais detalhes, a gente vai aprender a montar um balanço patrimonial, aprender a fazer lançamentos nesse balanço patrimonial, conhecer algumas das principais contas que vão alimentando esse balanço. Então, a gente vai conversar aí um pouquinho mais sobre esse balanço patrimonial. Aí, primeira coisa, vamos falar dessa equação aí de equilíbrio do balanço patrimonial. Vocês estão vendo aí, tem uma balancinha aqui. E aí, como a gente já vinha conversando, do lado esquerdo eu disse a vocês que a gente vai estar trabalhando o ativo, e do lado direito eu disse que a gente vai estar trabalhando o passivo. E uma coisa que vocês têm que entender é que sempre o ativo vai dar igual ao passivo. É por isso que a gente fala da equação do equilíbrio patrimonial, porque ele tem que estar sempre equilibrado. E aí, como é que a gente faz esse equilíbrio? Dentro do nosso ativo, a gente vai ter os bens e direitos. E dentro do nosso passivo, a gente vai ter nossas obrigações mais o nosso patrimônio líquido, ou seja, nossas dívidas, mais aquilo que é realmente nosso. E aí, a gente tem essa balança aí compondo patrimônio de ativo e passivo. Então, sempre que vocês forem trabalhando, a gente vai fazer um exemplo hoje, e aí no passo a passo eu vou mostrar para vocês, vocês vão perceber que essa é uma maneira de checar se o andamento está incorreto ou não. É sempre verificar se o nosso ativo está igual ao nosso passivo. E é oriundo dessa equação daquele patrimonial, a gente tem dessa lógica, desse equilíbrio, a gente tem essa equação aqui, ó, que é justamente os bens mais os direitos, que é quem compõe nosso ativo, tem que ser igual às nossas obrigações mais o nosso patrimônio líquido. Essa é a equação primordial da contabilidade, que ela basicamente vai estar embasando aí toda a lógica da contabilidade que a gente vai estar estudando. Então, ó, sempre o total do ativo será exatamente igual ao total do passivo, onde nesse passivo a gente vai ter todas as nossas dívidas e também o nosso patrimônio líquido. Então, ó, o que é que seria esse balanço patrimonial? A gente já viu, vamos dar uma recapitulada aí e adentrar mais profundo. Então, trata-se do conjunto do ativo, onde eu vou ter bens e direitos, e passivo, onde eu vou ter minhas obrigações e meu patrimônio líquido. Reflete a posição do conjunto patrimonial em determinado momento. Ou seja, quando a gente estabelece um balanço patrimonial, a gente sabe como aquela empresa está exatamente naquele momento. Então, é estático. Para se for ter mais lançamentos, mais manipulações, a gente tem que criar novos balanços posteriormente para saber lá na frente a situação da empresa. Os valores à esquerda vão estar indicando o nosso ativo e os valores da direita vão estar indicando o nosso passivo. É por isso que quando eu passei lá a atividadezinha para vocês fazerem, listando o que vocês tinham de bens e de direitos e de obrigações na vida pessoal de vocês, eu já disse, habituem-se a colocar tudo que for bem direito do lado esquerdo e tudo que for as obrigações do lado direito, porque a gente já ia se acostumando aí com essa estrutura do balanço patrimonial. Então, ó, representação gráfica desse patrimônio vai ser dessa maneira aqui. No meu ativo, eu lanço os bens e direitos. Ao passo que meu passivo, ele vai ser dividido, a gente vai ver subdivisões em ambos os grupos daqui a pouco. Mas de antemão, já antecipo meu passivo, ele vai ser dividido em dois grandes pedaços. A parte dele, que são minhas obrigações, que a gente chama de passivo exigível. Por que exigível? Porque eu devo. Se é uma obrigação minha, é uma dívida. E isso é exigível. A quem eu estou devendo, ele chega para mim e diz, ó, chega cá, me paga, teu prazo acabou. Então, são obrigações, é o passivo exigível. E abaixo, o segundo pedaço desse meu passivo é o nosso patrimônio líquido. Que patrimônio líquido a gente já viu que é a nossa riqueza líquida, então ninguém vai cobrar isso de você. Então, é o que a gente chama de passivo não exigível. Então, todo total do ativo
tem que dar igual ao total dessas duas etapas do passivo. Os valores positivos vão dar igual aos negativos, que é nossas dívidas, acrescidos do nosso patrimônio líquido, da nossa riqueza. E como a gente está vendo também, a gente já vem conversando um pouquinho sobre isso aí, ó. Do lado esquerdo, a aplicação dos recursos, é onde eu estou investindo o meu dinheiro. Onde é que ele está? Eu comprei um bem, ele é um direito meu, eu comprei um carro, eu comprei uma casa, eu comprei uma moto. Onde é que está meu dinheiro? Onde é que eu estou investindo? Isso é lançado no meu ativo. Enquanto que no meu passivo é a fonte desse dinheiro, a origem desse dinheiro. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa no meu ativo, essa casa, ela é riqueza minha ou eu estou devendo ela? Se eu estou devendo, ela é recurso de terceiros. Eu vou lançar aqui como obrigações. Já se a casa é minha, já quitei ela todinha, ela é uma riqueza minha, um patrimônio líquido. Então, ela vai ser lançada aqui como capital próprio. Então, aqui no passivo, a gente vai saber de onde veio o dinheiro, se ele é de terceiros ou se ele é próprio, ao passo que aqui no ativo a gente vai estar compreendendo onde esse dinheiro ele foi investido. Então, vejam que a gente ainda está trazendo coisa que eu já comentei com vocês na aula passada e só estruturando, só se habituando aí com essas terminologias, com essa representação, e a gente vai trabalhar bastante com isso. Então, a gente já falou muito de ativo, de passivo, de patrimônio líquido. Vamos entender o que realmente a gente vai estar colocando nesse ativo, o que é que a gente vai estar colocando nesse passivo. Vamos começar a ver detalhes aí. Então, o que é esse ativo? Conjunto de recursos, bens e direitos mensuráveis. Também já mencionei isso com vocês. Tudo que a gente faz lançamento contábil tem que ser capaz de ser mensurável na moeda da espécie corrente. Então, esse é o conjunto de recursos, nossos bens e nossos direitos, que são mensuráveis e são controlados pela entidade, provenientes de eventos passados e que representam benefícios econômicos presentes ou futuros. Então, o nosso ativo, como é nossos bens e nossos direitos, eles vão estar representando aí esses benefícios, seja presente ou futuro. Futuro em que sentido? Se você fez um investimento, nesse instante ele não está lhe trazendo benefício, mas ele trará futuramente. Então, isso também vai ser registrado no ativo. E aí, os mais comuns que a gente vai estar lançando as contas nesse ativo são esses aqui. Tem várias outras. Vamos passar aí da disciplina que a gente vai estar vendo as outras contas. Mas a gente vai ter a conta caixa. O que é que essa conta caixa vai estar representando para a gente? Ela vai estar colocando o que a gente tem de fato aí na nossa caixa. Em caixa mesmo, de fato, na instituição, em casa, como se você tivesse o dinheiro em casa. Já aqui o banco é tudo que a gente tiver em banco. Imóveis, daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Imóveis é basicamente aquilo que a gente tem para montar a nossa infraestrutura da empresa. Veículos, equipamentos, mercadorias, contas a receber. Então, isso são exemplos de coisas aí que a gente vai estar registrando no nosso ativo. E observem que todos eles representam bens ou direitos. Contas a receber é um direito meu de receber. Banco é um dinheiro que está no banco, mas é direito meu sacar quando eu quiser. Caixa já está comigo, é um bem, mercadoria é um bem. Então, são alguns exemplos aí que a gente vai estar trabalhando. Como é que a gente organiza essas contas? Porque a gente vai ter lá, né? O ativo lá do nosso lado esquerdo. Mas quem é que vem primeiro, quem é que vem abaixo? Como é que a gente organiza isso? A organização ela vai se dar por ordem crescente de liquidez. O que é isso? Liquidez é a sua capacidade de transformar aquilo ali em dinheiro, de liquidar em forma de espécie. Então, quanto mais rápido você conseguir converter aquele dinheiro, mais em cima ele vai estar no nosso ativo. Então, por exemplo, o caixa. O caixa sempre vai ser sua primeira conta porque você está com dinheiro em mãos. É imediata essa transformação. Depois você tem o dinheiro no banco. Você pode sacar e estar com ele ali líquido também, transformado em dinheiro rapidamente. Então, normalmente o banco vai estar abaixo de caixa. Aí vamos supor mercadoria. Quando você compra mercadoria, normalmente é para revender. E aí, quando você revender, você vai transformar em dinheiro. Então, por exemplo, vamos comparar a mercadoria com um terreno. Normalmente, a empresa compra um terreno porque ela investiu e quer construir alguma coisa ali.
Dificilmente a meta dela é se desfazer daquele terreno. Então, o terreno ele vai ficar lá embaixo, porque a gente vai levar um tempão até transformar aquilo em liquidez, até, sei lá, decidir que a gente não quer mais ele e vender. Então, a lógica é mais ou menos essa, por ordem crescente de liquidez, ou seja, primeiro vão ser aqueles de liquidez imediata e liquidez muito rápida, a gente vai organizando esses itens aí no ativo. Para quem nunca ouviu falar em ativo, nunca viu a estrutura do balanço patrimonial, talvez esteja um pouquinho confuso. Mas não se desesperem que a gente vai estar fazendo agora, muito em breve, é um exemplo, e aí vocês vão começar a dar uma clareada nisso que eu estou querendo dizer. E aí dentro desse ativo ainda, eu disse a vocês que a gente teria subgrupos. Nosso subgrupo aí vai ser o ativo circulante e o ativo não circulante. Qual a diferença entre eles? Veja aqui que a gente tem um ativo circulante na parte superior e aqui na parte inferior vai ser o nosso ativo não circulante. Nesse ativo circulante, a gente vai registrar todos os bens direitos que provavelmente a gente vai transformar em dinheiro ou consumi-los, por exemplo, se fosse matéria-prima para a produção, a gente iria consumir essa matéria-prima, no período inferior a um ano. Então, tudo que você vai transformar em dinheiro vai ter uma liquidez, ou que você vai consumir, vender dentro de um período de um ano, a gente coloca no ativo circulante. E aí, desse tudo, eu estou falando de bens e direitos. Obrigações não é no ativo, obrigações vai ser lá no passivo. Ao passo que nosso ativo não circulante vai ser exatamente a mesma lógica. A gente vai estar registrando bens e direitos, mas aqueles que a gente só vai estar transformando em liquidez após o período de um ano. E aí, como várias coisas distintas ficam nesse período após um ano, tem a necessidade aí desse ativo não circulante ele se subdividir ainda em mais 4 subgrupos. Então, dentro desse ativo não circulante, a gente vai ter o realizável a longo prazo, os investimentos, imobilizado e intangível. Então, são 4 subgrupos aí nessa estrutura do ativo não circulante. O que é que cada um desses subgrupos vai alimentar? O que é que a gente vai colocar em cada um desses subgrupos? No realizável a longo prazo, vão ser nossos bens e direitos que espera-se que a gente transforme ele em dinheiro em um período superior a um ano, porque inferior a um ano já está lá no nosso ativo circulante. Fora isso, nos investimentos, são bens ou direitos não essenciais à atividade operacional da empresa. Por que não essenciais? Porque quando a gente fala de investimento, é como eu disse a vocês, eu comprei tal coisa, mas eu não estou usando ainda. Se eu não estou usando ainda, ela não é essencial, mas eu comprei, ela é minha, ela é um bem meu, então tem que estar no meu ativo. Pense o seguinte aí, uma empresa ela comprou um prédio novo porque ela pretende expandir, mas ela não está usando aquele prédio ainda, ela não expandiu suas produções. Aquele prédio eu não vou registrar como um bem no meu ativo, como prédio em utilização, porque ele não está em utilização. Então, ele não se transformou ainda propriamente em bem. Então, o que é que ele é nesse instante? Ele é um investimento. Então, eu vou registrar aí no nosso grupo de investimento, até que eu comece a usar. Quando eu começar a usar, ele vira um bem, propriamente dito. E aí ele viria para essa conta aqui, imobilizado. São bens que compõem a infraestrutura necessária para a operação da empresa. Deu para entender a diferença? Percebam que investimento é quando você comprou determinada coisa e não está usando ainda. Ao passo que quando você começa a usar, no caso do exemplo do prédio, ele vira aí um imobilizado. Então, só para vocês saberem aí a distinção da coisa. E aí, o intangível são bens, vai ser a continha que registram bens incorpóreos, que a gente estudou já os tipos de bens, que tinha incorpóreo, que tinha tangível, intangível, a gente estudou isso na aula passada. Então, o que é que seriam esses bens incorpóreos? A marca da empresa, software desenvolvido pela empresa, patentes da empresa, fórmulas da empresa. Então, tudo que for intangível vai ser registrado aí no nosso ativo não circulante, no subgrupo intangível. Eu sei que
São várias coisas, são vários detalhes, são muitas novidades, mas eu repito, não se desesperem que com a prática vocês vão pegando aí essas minúcias, porque a gente vai estar realizando vários balanços patrimoniais. Então, a gente entendeu o que é o ativo, vamos compreender aí agora o que é o nosso passivo, que vai estar do nosso lado direito agora. Então, ó, compreende basicamente as obrigações a pagar, ou seja, as quantias que a empresa deve a terceiros, mais a riqueza própria dessa empresa, que é o PL, que eu disse a vocês, são os dois grandes grupos do passivo. E aí, alguns exemplos que a gente vai usar: contas a pagar, fornecedores. Normalmente, essa conta fornecedor a gente cria quando compra alguma matéria-prima, algum produto para revenda, quando a gente compra mercadoria e essa mercadoria vai ser paga a prazo. Normalmente a gente cria chamando de fornecedores. Salários a pagar, você ainda tá terminando o mês, ainda não pagou os salários, a empresa tem a obrigação de pagar o salário. Alguém até na aula passada perguntou algo sobre isso. E aí, a empresa ela tem que registrar que ela tem essa obrigação de pagar esse salário. Impostos a pagar, financiamentos a pagar e o patrimônio líquido. Então, aí são só algumas das continhas que a gente vai começar trabalhando e no exemplo vai ficar mais claro o uso delas. A organização, quem é que vem primeiro, quem é que vem depois, como a gente viu lá no ativo. Aqui vai ser por ordem crescente de prazo de exigibilidade. Como eu já disse para vocês, essa exigibilidade vai ser justamente o quão antes vão lhe exigir aquilo ali. Vamos supor que você tenha 3 dívidas. É uma com banco, um empréstimo, uma com fornecedores e uma contas a pagar, contas em geral. Quem você vai botar primeiro lá, quem você vai registrar primeiro no seu passivo? Aquela que tiver a data mais próxima de pagamento. Se sua dívida com fornecedor for de quitamento mais rápido, vai ser primeiro fornecedores. Depois, vamos supor que seja contas em geral. Essa aqui é para você pagar, por exemplo, sei lá, dia 28. Essa aqui é para você pagar dia 29. E seu empréstimo é só para o mês que vem. Então, por essa ordem de exigibilidade, primeiro vindo aqueles que você vai ter que quitar mais rápido, a gente organiza o nosso passivo. E abaixo de tudo, nosso passivo não exigível, que é o patrimônio líquido. Sempre o patrimônio líquido vai estar lá na parte de baixo do seu passivo. Então, a gente tem aí, ó, a estruturazinha de um passivo para demonstrar. E conforme a gente tem lá no ativo, o ativo circulante e o não circulante, a mesma lógica sendo coisas realizadas antes de um ano, coisas realizadas após um ano, se repete aqui no nosso passivo. E abaixo de tudo, como eu disse a vocês, o nosso patrimônio líquido. Então, ó, passivo circulante aí compõe as obrigações que terão que ser pagas em um período inferior a um ano. Então, tudo que você tiver que quitar, que for um período inferior a um ano do momento de registro do seu balanço patrimonial, vai estar no seu passivo circulante. Ao passo que as obrigações serão pagas em um período superior a um ano do momento de registro do seu balanço, vão estar registradas aí no nosso passivo não circulante. E por último, a gente tem o patrimônio líquido, que é o passivo não exigível. Então, são os recursos dos proprietários aplicados na empresa diretamente, seja de sócio, ou indiretamente de lucro retido. Então, quando a gente tem a aplicação de sócios, de quem está abrindo a empresa, que foi diretamente aplicada, a gente vai estar chamando de capital. Quando a gente já tem algumas reservas, quando a gente tem lucro acumulado, a gente vai criando outras subcontas que é para estar registrando aí esses lucros retidos. Lucro retido é no sentido de uma reserva de fato. A empresa decide reter X% dos seus lucros para se preparar para questões futuras, para abrir uma nova sede, seja lá qual for o objetivo da empresa. A gente vai estar chamando de reservas.
E também tem uma continha de lucro, pode ter uma continha de lucro acumulado. Tem várias continhas que a gente vai conhecer ainda. Esse lucro acumulado vai estar representando aí o lucro que essa empresa, conforme fosse passando os balanços, ela vai acumulando. Então, basicamente, essa é a estrutura aí do nosso balanço patrimonial e a gente monta ela junta. Não tem como você, professora, eu vou primeiro montar o ativo e depois vou montar o passivo, porque a senhora explicou para a gente primeiro um, primeiro o outro. Eu estou explicando eles separados apenas por questões didáticas, para vocês entenderem o que é um ativo, para vocês entenderem o que é um passivo. Mas vocês vão ver que quando eu for fazer o exemplo com vocês, a gente vai montando os dois simultaneamente. Nunca montem primeiro um e depois o outro, tá? Então, aqui a gente tem uma estruturazinha representando o nosso balanço patrimonial. Ativo vai ter a parte circulante e não circulante. Dentro do não circulante, nós temos 4 subcontas: realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. E o passivo tem o circulante e o não circulante, e abaixo dele aí o patrimônio líquido. E aí nesse desenho tem mais alguns exemplos de contas do patrimônio líquido, que é reserva de lucro, reserva de capital, conta de ajuste. Mas aí lá na frente a gente, conforme a gente for trabalhando essas contas, eu vou explicando para vocês o que são elas. Não adianta eu sair falando um monte de conta agora, explicando um monte de conta agora, que eu só vou bagunçar a cabeça de vocês. Aí, entendido essa estrutura, aqui também já tem outra, ó, uma estrutura no mesmo raciocínio dessa, só que aqui com detalhes, colocando já algumas contas aí para a gente ver como vai funcionar isso. Aqui a gente tem o nosso ativo do lado esquerdo, o passivo do lado direito, o ativo sendo organizado aqui, ó, pela liquidez, enquanto que o passivo ele é organizado pela exigibilidade, circulante, tudo que a gente tem, que a gente consegue transformar em dinheiro em um período inferior a um ano. Então, caixa, aplicações financeiras, contas a receber, estoque, são só alguns exemplos. O não circulante, que é para um prazo maior de um ano, então realizável a longo prazo maior que um ano. Tem um exemplo aqui de um direito, que é duplicatas a receber. E aí essas outras 3 contas aqui que a gente tem, investimento, imobilizado e intangível do não circulante, elas são contas de bens permanentes. É por isso que ela está dentro do não circulante, que é prazo maior de um ano, porque ser permanente é muito maior do que um ano. Então, investimentos imobilizados, tem aí os exemplozinhos, ó, dos investimentos, imóvel, ação, imobilizado, equipamentos, imóveis, terrenos, e intangíveis, continhas que eu já conversei com vocês. A mesma coisa aqui no passivo. Aqui a gente tem algumas contas, que também já conversei sobre elas com vocês, no circulante. No não circulante é tudo que você vai pagar no longo prazo, há mais de um ano. E o patrimônio líquido, capital social, é aquele que é injetado inicialmente por quem abre e pode ser injetado depois também pelos sócios, pelo dono, e que é o direto, e tem os indiretos que vão ser os lucros que vão sendo gerados aí conforme se dê as operações da empresa. Então, isso aqui, basicamente, essa estruturazinha aí resume tudo que a gente está vendo nessa nossa aula de hoje até esse instante. Tá tudo aí bem resumidozinho. Aí aqui a gente tem um patrimônio, um balanço patrimonial montado já como ele fica de fato na prática quando a gente vai fazendo esses lançamentos e para vocês saberem como montar a estrutura de um balanço. Que a gente, para montar um balanço, sempre aqui na parte superior, a gente vai colocar o nome da empresa. Abaixo do nome da empresa, a gente tem que colocar balanço patrimonial e a data que esse balanço patrimonial ele foi realizado. Então, aí 31 de janeiro de um ano X. Isso aqui em 1000 significa que todas as informações que estão contidas nessa tabelinha estão em 1000. O que é que significa esse 100.000? Significa que tem mais 3 zeros aqui nos númerozinhos que eles estão omissos. Por exemplo, aqui na nossa caixa foi dito que tem R$ 1.000. Só que R$ 1.000 tem mais 3 zeros omissos aí. Então, isso daria 1 milhão.
Nos bancos tem 800, mas é 800 mil. Contas a receber, 3 mil, mas são 3 milhões. Por que 100 mil? Porque para a gente lançar vários zeros aqui, isso aqui poderia ficar muito grande e ficaria meio feioso de se ver. Mas se você não gosta de trabalhar dessas unidades em mil, pensa assim, professora, eu vou acabar me confundindo. Não estou achando legal. Eu prefiro trabalhar colocando todos os zeros que o número já compõe. Então faça isso. Esqueça esse 100 mil, não coloque ele aqui e coloque os números reais completos aí na sua coluninha. Então, lancei tudo que eu tenho no ativo aí. Vejam a ordem dessas contas. Observem a ordem dessas contas. Ó. Como eu disse a vocês, a gente basicamente inicia com caixa, depois os bancos, pela ordem de exigibilidade. Depois supõe-se que eu vou receber aquilo que estão me devendo. Os estoques de materiais eu vou vender, vou transformar em dinheiro. E por último, ó, terreno e veículo, porque isso aqui são bens permanentes. A minha possibilidade de transformar esse em dinheiro é muito distante, é muito após um ano. Então, eles vão vindo aí por baixo. E aqui no nosso passivo, a mesma lógica, as contas a pagar e os fornecedores estão abaixo, então supõe-se que você vai pagar primeiro esse título e depois esse aqui. E nossa grande divisão aqui é a mais importante. Vejam que aqui no nosso ativo a gente não separou nessa estruturazinha ativo circulante, ativo não circulante, dentro do não circulante os subgrupos. É muito comum a gente ir construindo assim, colocando todas as contas, sem separar nos grandes grupos, desde que a ordem das contas esteja correta. Já que no nosso passivo também não separamos em circulante e não circulante, mas veja que a separação desses dois principais grupos, que é o passivo exigível e o passivo não exigível, que é o patrimônio líquido, necessariamente tem que ser feita. Porque eu tenho que separar o que é dinheiro dos outros, dinheiro de terceiro, e o que é patrimônio da empresa. Então, necessariamente, essas duas contas aqui, esses dois grandes títulos, eles têm que ser separados. Aí, vamos fazer um exemplo lá. Vou mostrar para vocês como a gente coloca isso em prática para a gente chegar num patrimônio bonitinho desse jeito aí. Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos fazer assim. Eu vou preenchendo com vocês no Excel, porque eu acredito que preencher com vocês é melhor do que só colocar esse resultado já pronto e aí vocês vão acabar se perdendo. Vamos lá. A gente tem uma empresa, que a gente está chamando aí de empresa Atlas. Eu vou ler a operação e a cada operação eu vou fazer aí o lançamento aqui na nossa tabelinha do Excel. Então, eu vou construindo o balanço patrimonial com vocês. Primeira operação. Diversas pessoas resolvem fundar uma sociedade anônima. E a essa sociedade eles vão chamar de Alfa SA. E decidem que precisam investir 4 milhões para iniciar o empreendimento. Com isso, subscrevem e integralizam, deliberando que esse capital será constituído em 40 ações de R$ 1.000 cada. A entidade inicia aí suas atividades e em 15 de janeiro de 2019, dedicando-se ao ramo de prestação de serviços. Ou seja, o ramo dessa empresa aí vai ser reparo de aparelhos eletrônicos e domésticos. Então, abriu uma empresa, a empresa Alfa, e quando eles forem abrir, eles decidiram aí que seria o ideal ter 4 milhões. E é uma empresa de reparos eletrônicos. Essa parte que foi dita aqui vão ser 40 ações de R$ 1.000 cada, é só para eles colocarem no mercado de ação e começar a vender parte dessa empresa. Nos lançamentos contábeis, a gente não vai ter grandes diferenças por causa dessa informação. Então, o que é que eu preciso aí obter de informação? Essa empresa vai abrir, ela vai ter em caixa 4 milhões, que foi colocado pelos sócios, e o que eu vou ter em caixa é o patrimônio que foi investido pelos sócios. Então, vai ser um patrimônio líquido, um capital social. Como é que a gente faz esse lançamento? A gente vem no ativo, registra a entrada,
de 4 milhões. E aí, por questões de espaço, para a tela não ficar pequenininha para vocês, eu vou deixar aí os valores em 1.000, ó. Então, 4 milhões. Balanço patrimonial, tem o nome da empresa. Balanço patrimonial em 15 de janeiro. E no meu passivo, eu vou ter que criar aqui, ó, meu patrimônio líquido, nossa subconta. Por que que eu estou criando logo ela aqui em cima? Se eu disser a vocês que ela sempre vem aqui embaixo. Porque eu não tenho nada de passivo exigível. Até essa primeira operação, não tenho nenhuma conta, eu não devo a ninguém. Então, eu crio já dentro do meu passivo, meu patrimônio líquido. Aí, crio aqui minha continha, ó, capital social, 4 milhões. Então, a gente registrou. Saibam disso, que sempre vocês fizerem um registro, vocês vão ter um registro em contrapartida para equilibrar essa balança patrimonial. Lembra que esse nome balanço patrimonial, ele não é à toa. Lembra da balança que tem que estar equilibrada. Então, fiz esse primeiro lançamento. Vamos calculando sempre o total. Então, o total do meu ativo nesse instante, 4 milhões. E o total do meu passivo nesse instante, 4 milhões. Saiba que você está no caminho certo, porque você aí está com equilíbrio patrimonial atingido conforme a maneira correta. Então, nós fizemos aí, ó, nosso primeiro balanço patrimonial da primeira operação. Conforme for surgindo outras operações, a gente vai fazendo outro balanço. Então, vamos lá. Tá ali o que a gente acabou de construir juntos. Operação 2. A empresa resolve adquirir em 10 de fevereiro de 2019, mediante um pagamento à vista, um edifício de 2 pavimentos para abrigar suas instalações, pela importância de 1.200.000. Então, o que é que está dizendo nessa segunda operação? A empresa comprou um edifício. Então, a gente vai pegar o que a gente tinha, ó, e a gente vai construir o balanço aqui no dia 10/2. Então, vamos lá, o que é que vai mudar? O que é que eu comprei? Comprei um edifício. Um edifício é um bem meu. Então, aqui no meu ativo, eu tenho que registrar esse novo bem. Então, vamos colocar aqui prédio ou imóvel. Aí, essas nomenclaturas, a gente vai se acostumando e vocês vão se habituando a qual é a mais correta. De antemão, só quero que vocês vão colocando aí, chamar aqui de imóvel, os nomes conforme vocês forem se habituando. E aí, esse imóvel, ele foi de 1.200.000. Então, vou registrar aqui 1.200.000 em 1.000. E eu paguei esse imóvel como? À vista. Se eu paguei à vista, esse dinheiro vai sair de onde? Daqui do meu caixa. Então, eu tinha 4 milhões, paguei 1.200.000, eu vou ficar com quantos milhões aí? Então, 4 milhões menos 1.200.000 vai dar 2.800.000. Então, atualiza aí. Lembrando aqui, ó, que a gente vai ter que atualizar essa data, porque agora a data é 10/2. Continua sendo em 1.000. Atualizei aqui. O total do meu ativo, percebam que continua sendo o mesmo. 2 com 3, com 4. 4 milhões. Não tenho nada para mexer no meu passivo, eu continuo sem dever a ninguém. E não injetei mais nenhum valor pelos sócios. Então, o que é que mudou? Parte dos bens que eu tinha em dinheiro, eu converti esse bem aqui em um prédio. Essa foi a mudança no nosso balanço patrimonial. Então, ó, voltando para cá, tá pequenininho aí, mas vocês têm acesso ao slide. No slide dá para vocês verem essa informação. Não precisa vocês verem aqui, porque ela está aqui explícita para vocês. Vamos passar agora para a terceira operação. E aí, para cada uma dessas operações, quando vocês forem estudar, praticar aí no caderno, ou quem for praticar no Excel, o que for, aqui no Excel eu coloquei cada abinha como sendo uma operação. Quem for fazer no caderno, para cada tabelinha, para cada operação dessa, vocês vão criando uma tabelinha. Veja que aqui, ó, na primeira operação eu tenho a tabelinha criada, segunda operação a tabelinha criada, então sempre vão criando uma tabelinha nova para cada operação. Terceira operação. Para iniciar suas atividades mercantis,
a empresa precisa adquirir materiais, ou seja, para ela dar início às operações dela, ela tem que ter material, que serão estocados para utilização posterior, quando a prestação de serviço para seus clientes. Então, quando elas começarem a prestar serviço, elas vão fazer uso disso. Por coincidência, o senhor Almeida está vendendo seus estoques de material eletrônico. E aí, em 13 de fevereiro, são arrematados todos os materiais da empresa liquidante pela importância de 2 milhões. Nenhum pagamento é feito em dinheiro nessa data, pois o senhor Almeida concordou com um certo prazo para essa liquidação financeira. Ou seja, a empresa Atlas está precisando comprar material. Por coincidência, o senhor Almeida está vendendo os materiais dele porque ele fechou a empresa dele. E aí ele propõe essa venda por 2 milhões e vai ser uma venda a prazo. Então, como é que a gente vai registrar isso? Vamos lá pensar. Vou pegar essa tabelinha que a gente tinha antiga e vamos aqui para o terceiro lançamento para a gente fazer as atualizações dela. Então, a gente está aqui, ó, em 13 de fevereiro. Aí, vamos lá. O que é que a gente vai mudar nessa tabelinha aí? Deixa eu apagar esses totais daqui, porque a gente vai fazer algumas manipulações agora. O senhor Almeida, a gente comprou, na verdade, a empresa Atlas comprou material de 2 milhões. Onde é que eu vou registrar esse material? Isso é o quê? Isso é um bem meu. Então, eu vou registrar aqui no meu ativo. Então, vamos colocar aqui, ó, materiais. E esses materiais foram no valor de 2 milhões. Só que esse material foi pago à vista, eu vou tirar aqui do caixa? Não. Foi dito que ficou para pagamento posterior. Se ficou para pagamento posterior, isso representa o quê? Uma obrigação. Se representa uma obrigação, tem que fazer lançamento aqui, ó, no nosso passivo. E aí lembra que patrimônio líquido, ele vem para baixo. Primeiro vai ser minhas contas aqui, ó. Então, fornecedores, no valor de 2 milhões. Eu estou devendo 2 milhões a esses fornecedores aí. Se a gente quiser dar um espaçozinho aqui do patrimônio líquido para as demais contas do passivo para ficar organizado melhor. Aí vamos então agora retirar ou fazer o nosso novo total. Vou colocar aqui total do ativo, total do passivo. Aqui no ativo eu vou somar tudo que tem no ativo, no passivo eu vou somar tudo que tem no passivo. Então, igual a, somando tudo que tem nessa coluninha, vou copiar a fórmula. Veja que agora essa fórmula eu estou somando tudo que tem nessa coluna. Então, mais uma vez, meu ativo está igual ao meu passivo, tá ok, a gente pode dar continuidade. Então, aqui eu estou representando meu terceiro lançamento, minha terceira operação aí. Deixa eu só ajustar aqui que eu recapitulo com vocês com ela organizada. Pronto, ó. Então, veja que a gente não mexeu em caixa, porque não teve nenhum pagamento à vista, nosso imóvel continua lá. Agora a gente comprou materiais, nosso ativo está crescendo, em contrapartida, a gente continua lá com nosso capital social inicial e com a dívida agora de 2 milhões. Beleza? Vamos seguir aí. Tá aí estruturadozinho no slide já. Aí vamos lá. Uma observação. Lembra que esse estoque é de estoque de materiais que vão ser usados? E aí um detalhe importante, ó. Nessa, que eu até deixei o do livro para eu lembrar de dizer a vocês. No slide eu coloquei os prints do livro. E no livro ele vai colocando a ordenação dos itens do ativo conforme os fatos vão acontecendo. Mas a gente viu que a ordenação correta do ativo é conforme a liquidez. Ou seja, esse imóvel ele tem que vir para baixo e materiais tem que ir para cima. Por que que isso tem que acontecer? Porque isso aqui são materiais que vão ser utilizados. Quando começar a prestar serviço, eles vão ser utilizados. Já o imóvel é um prédio, é um bem permanente. Então, ele vai estar lá no nosso ativo não circulante. Essa é a ordenação correta
e não a que foi apresentada aí no livro. Eu coloquei de propósito para eu lembrar de falar para vocês. Mas vamos seguindo. Quarto fato. A Alfa, a empresa, precisa de um veículo para efetuar a entrega dos aparelhos eletrônicos consertados. Então, depois dela consertar, ela se prontabiliza para entregar esses eletrônicos de volta aos clientes. E aí, dia 20/2, ela compra um veículo à vista por 200 mil. Então, a gente tem esse balanço aqui e vamos lá estruturar o do dia 20, fazer as devidas alterações. Então, eu comprei por 20 mil. Onde é que vai entrar esse imóvel, esse carro aí, que é o nosso veículo? Os materiais vão ser para usar. O veículo também é um bem permanente. Só que o imóvel, um prédio, ele é muito mais permanente do que um veículo. Então, ele ainda vem para cá. E aqui a gente cria a nossa conta veículo. E a gente registra no valor aí de 200 mil. 200 mil, que aí só coloca 200, que os valores estão em mil. E onde é que eu vou registrar isso no passivo? Eu registro alguma coisa no passivo? Não estou devendo nada a ninguém, foi dito que ele é à vista. Qual a operação que falta eu fazer? Falta eu tirar esses 200 mil do meu caixa, porque eu não paguei à vista. Então, percebam que todo lançamento que eu estou fazendo, ele tem a contrapartida. Se eu mexo em um canto, eu mexo em outro. Se eu comprei à vista, eu tiro do caixa. Se eu comprei a prazo, eu lanço uma dívida. Percebam que são sempre lançamentos duplos, de contrapartida. Então, se meu caixa era 2.800.000 e eu comprei um veículo de 200 mil, eu vou tirar 200 aqui e vai ficar 2.600. Quando eu corrijo o caixa, vejam que nossos totais aqui, eles voltam a bater. Então, realizamos aí nosso quarto lançamento. Tá aí direitinho. Mais uma vez, lembrem que a ordem que está aqui no slide é a ordem do livro, mas a ordem correta pela liquidez é essa que a gente está construindo juntos. Quinta operação. Os diretores, verificando que esse edifício que eles compraram excede as necessidades previstas, eles resolvem vender o pavimento superior no dia 23/2 por 800 mil. Supondo que ambos os pavimentos comprados inicialmente por 1.200.000 são de tamanhos iguais, houve lucro nessa transação. Nenhum dinheiro foi recebido nessa data, mas o senhor A. Souza, que foi quem comprou, emitiu uma nota promissória dentro do prazo acordado para o pagamento. Então, o que é que aconteceu? Esse imóvel aqui, que eles compraram por 1.200.000, está aqui no ativo, ele tinha 2 andares. E eles perceberam que acabaram comprando um imóvel grande demais e desnecessário. Eles só precisam de um desses andares. Aí eles venderam metade desse imóvel, ou seja, o andar, o pavimento de cima, por 800 mil. Se ambos os pavimentos valem o mesmo valor, quanto eles pagaram em cada pavimento? 600 mil. Se for 1 milhão nos dois, metade de um, metade de outro. E aí, o que é que aconteceu? Eles venderam por 800 mil, mas eles compraram por quanto? Cada pavimento? Por 600 mil. Ou seja, eles tiveram um lucro de quanto? Se eles compraram por 600 e venderam por 800, eles tiveram aí, a gente subtraindo o valor o valor que foi pago, menos o valor que eles gastaram para obter, eu tive um lucro de 200 mil. Beleza? Aí vamos entender como é que a gente vai fazer esses lançamentos. Houve pagamento à vista? Não. Foi dito que isso é uma compra para ser paga depois. Então vamos lá. Primeiro, se eu vendi metade desse imóvel, nessa minha conta aqui de imóvel, eu tenho que tirar metade dele, porque metade dele não é mais um bem meu. Então a gente vai tirar metade dele aí, ó. Se era 1.200.000, vai ficar 600 mil aí registrado. Esse pagamento, ele já aconteceu, vou mexer aqui no caixa? Não. O que é que vai acontecer? O pagamento foi feito, vai ser feito posteriormente. O negócio foi feito a prazo. Então, vai ser um direito meu receber 800 mil. Então, ó.
Aqui, a gente vai ter contas a receber. E foi vendido por quanto? 800 mil. Não foi isso? E aí, vejam que nessa transação obteve-se um lucro. De quem é esse lucro? Ele é uma riqueza minha, ele é um patrimônio líquido, eu falo minha enquanto empresa. Então, aqui no meu patrimônio líquido, ó, tenho que registrar a ocorrência de lucro e foi lucro de 200 mil. Quando a gente faz todos os lançamentos, e aí deixa eu atualizar essa formulazinha aqui, porque ela agora tem que ir dessa célula até essa. Registrando todos os lançamentos e atualizando as formulazinhas da gente, a gente vê aí que os totais, mais uma vez, eles estão batendo. Nesse caso, lembrando que a gente teve que fazer 3 lançamentos. Um, para tirar do nosso bem metade do imóvel, que ele não era mais nosso. 2, para registrar um direito nosso, porque é uma conta a receber. E 3, para registrar a ocorrência de um lucro. Então, essas foram as operações e é assim que a gente vai estar registrando sempre que acabar ocorrendo lucro nas nossas transições. Aí vamos lá. E aí tá prontinho aí no slide. Vamos seguir o raciocínio. Sim, mais um detalhe, ó. Títulos a receber tá aqui por último e eu também aí coloquei aqui por último. Tá correto esse contas a receber tá aqui por último? Não, não tá correto, porque esse contas a receber ou ele vai estar no ativo circulante ou no ativo não circulante não realizável a longo prazo. Ou seja, eu vou receber esse dinheiro em algum momento, então ele vai se tornar em liquidez. Enquanto que veículo e imóvel são bens permanentes. Eles vão estar lá em investimento ou imobilizado. Se eles estiverem em uso e imobilizado. Se eles estiverem ainda esperando para ser usado, eles vão estar lá em investimento. Então, essa célula aqui, contas a receber, ó, tem que vir aqui para cima. Pela organização. Opa. Deixa eu ver aqui. Pela organização do nosso ativo, de acordo com a exigibilidade, contas a receber, vai ter que vir aqui para abaixo de materiais, ou eu estou supondo que está abaixo de materiais porque foi aí um valor alto, e aí provavelmente ele vai ser recebido depois de a gente vender esses materiais. Mas se a empresa sabe que vai receber isso aqui num prazo mais rápido do que vai conseguir vender e receber esses materiais aqui, ela ainda vinha aqui para baixo de caixa. E aí, professora, como é que eu vou saber disso? Aqui nas atividades não tem como a gente saber, mas na vida real você saberia quando essa conta seria paga e aí você saberia o local correto de colocar ela. E aqui, vamos trazer de volta os nossos veículos. Deixa eu atualizar a formulazinha. Eu tenho que somar tudo que está dentro do meu ativo. E aí pronto, agora está ok. Então veja que os totais continuam o mesmo, eu não alterei total, porém eu preciso organizar da maneira correta. Beleza? Vamos lá para o fato 6. É isso? A gente fez o fato 5. Aí vamos lá para o fato 6, que é dia 23. Opa! Aqui. Fato 6, que é dia 5/3. A empresa, ela paga ao senhor Almeida 1.300.000, correspondente àquela parte da dívida assumida lá no dia 13/2. Então, dessa que a gente tem pronto aqui, vamos pegar esse balanço pronto aqui, vamos para o dia 5/3. O que é que acontece? O que é que está sendo dito aí, ó? Dessa dívida aqui que a empresa tem, ela deve 2 milhões. Ela vai pagar 1.300.000 dessa dívida.
Se ela vai pagar, esse dinheiro vai sair de onde? Do nosso caixa. Então, vamos lá. Se eu pago aqui 1.300.000, quanto que fica a minha dívida? 700 mil. Em contrapartida, se eu pago 1.300.000, esse dinheiro tem que sair do meu caixa. Então, 2.600.000 menos 1.300.000 vai ficar 1.300.000. Então, atualizamos a operação fato 6 e vejam que os totais aí estão ok. Vamos seguir agora para o fato 7. Em 10/3, são recebidos aí 400 mil do senhor Almeida referente ao pagamento de parte de sua dívida. Então, dia 10/3, dessa dívida aqui que a gente tem contas a receber, o senhor A. Souza paga aí 400 mil. Se ele pagou, a gente recebeu em espécie. Se a gente recebeu em espécie, veja que isso aqui acabou sendo mais líquido, a gente conseguiu uma liquidez maior, conseguiu transformar em dinheiro mais rapidamente que os materiais. Então, o modo correto, de fato, agora que a gente sabe, é que os materiais estejam aqui e contas a receber, estruturando pelo índice de liquidez, esteja aqui. Aí, vamos lá, ó. Ele pagou 400 mil. Se ele pagou 400 mil, a dívida dele vai ficar aqui de 400 mil. Se ele me pagou esses 400 mil, esse valor entrou no meu caixa. Então, 1.300 mais 400, 1.700. Então, finalizamos aí a operação 7. Mais uma vez, nosso total, ele está seguindo correto. Isso é uma dica que eu dou a vocês. Sempre calculem os totais e verifiquem se eles estão corretos. Se os totais não ficarem iguais, ativo e passivo, significa que vocês estão fazendo alguma coisa errada. E a gente finaliza esse exemplo. Esse era o exemplo dos lançamentos, para vocês irem aí se habituando com eles. Lembrem sempre de alterar a data, que eu acabei esquecendo aqui, ó, mas a cada tabelinha que vocês fizerem, vocês vão ter uma data nova aqui, ó. Acabei esquecendo de atualizar. E esse é o nosso balanço patrimonial no último fato. Essa é a situação da empresa, tem dinheiro no caixa, tem contas a receber ainda, tudo dela está registrado aqui. Ela continua ainda com a parte de uma dívida, mas aí tem o capital social, sua riqueza própria é bem maior do que o que ela deve. Então, ela anda bem. Então, entendido como a gente faz esses lançamentos, daqui a pouco eu vou passar uma atividade para vocês praticarem isso. Vou só dar continuidade explicando como é que vocês interpretariam essa situação da empresa. Então, a gente vai seguir aqui, ó, falando dessas situações patrimoniais. Como é que a gente interpreta isso? Quais são as situações que existem? Então, só para a gente finalizar esse conteúdo aí, vamos conversar sobre essas situações patrimoniais. Lembra que eu disse a vocês que a equação de ativo tem que estar igual a passivo mais patrimônio líquido, ela iria se repetir bastante? Então, a gente vai seguir ela vai estar embasando tudo, que é ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Essa equação é a mesma que está aqui, ó. Qual a diferença? Que eu peguei o patrimônio líquido, isolei ele, o passivo estava somando, passou subtraindo. E aí a gente tem que patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, que foi a equação que a gente trabalhou na nossa primeira aula. Lembra que eu disse, ó, calculem aí a riqueza de vocês, e a riqueza de vocês vai ser o patrimônio líquido. Para vocês calcularem a riqueza de vocês, vejam o que vocês têm de bens e direitos e subtraiam suas dívidas. Foi exatamente o que vocês já fizeram. Então, a gente só está aqui se habituando com as estruturas das equações, mas vocês já estão trabalhando com isso. Aí, baseada nessa equação, tem aí 5 possibilidades de estados que essa empresa pode estar, que é o que a gente chama de situações patrimoniais. Saber se a empresa está bem, se a empresa está mal, se ela está mais ou menos. Essas 5 situações patrimoniais são exatamente essas 5 situações que a gente tem aqui, ó. Estabilidade relativa, estabilidade absoluta,
nulo ou equívoca, insolvência relativa e insolvência absoluta. De antemão, se a gente sabe que a estabilidade é o bom, a gente já sabe que essas duas vão ser as melhores situações que a empresa pode estar. A gente vai conversar sobre todas. Nulo ou equívoco é o meio termo. Nem está bem, nem está mal. E a insolvência, quando a empresa está nessa insolvência, o que é que significa insolvência? É a incapacidade de pagar suas dívidas. Então, quando ela entra nessa insolvência, já é preocupante, a gente já tem que ficar em alerta. Então, vamos aí entender cada uma das situações. Primeiro delas, a estabilidade relativa. O que é essa estabilidade relativa? Ela está estável, está relativamente bem. Quando é que isso acontece? Quando o meu ativo ele é maior que o meu passivo, ou seja, meus bens e direitos são maiores que as minhas dívidas, e o patrimônio líquido, que é a minha riqueza, ele é maior que zero. Então, eu tenho mais bens do que dívidas e tenho riqueza positiva. Então, eu estou bem, eu estou estável. Então, revela a existência de riqueza próprias. Meu patrimônio líquido é maior que zero, significa que eu tenho riqueza própria. E a estruturazinha que a gente tem aqui, ó, é que o meu ativo vai ser igual ao meu passivo mais patrimônio líquido, que é a comum que a gente estudou. Onde do lado esquerdo eu tenho um ativo, do lado direito superior o passivo, inferior o patrimônio líquido. Pegando um exemplo com valores, seria a lógica mais ou menos assim, ó. No meu ativo aqui eu estou totalizando 500. No meu passivo eu tenho minhas obrigações, então eu estou devendo 200, mas eu também tenho a parte de dinheiro que é minha. Eu tenho R$ 300, que é meu, totalizando 500. Então veja que eu estou estabilizado. Tem 500 no meu caixa, desses 500 eu devo 200, mas 300 são meus. Então, apesar de eu ter dívida, eu consigo quitá-las e eu, depois de quitá-las, eu tenho uma riqueza própria ainda. Então, eu estou bem, estou relativamente bem. Então, esse é o estado de estabilidade relativa. E ele vai acontecer sempre que o nosso ativo for maior que o passivo e o PL for maior que zero. A estabilidade absoluta, ela é um pouquinho difícil de acontecer na realidade das empresas. O que seria essa estabilidade absoluta? É você, tudo que você ter, ser seu. Você não dever nada a ninguém, absolutamente nada. Se a gente pensar numa situação empresarial, isso é muito difícil de acontecer. Até numa situação individual, está difícil de acontecer. Imagina numa situação empresarial. Então, essa estabilidade absoluta é isso. Tudo que você tem de bens e direitos é riqueza própria. Você não tem dívida nenhuma. Então, veja aqui, meu ativo é maior que o meu passivo e meu passivo é zero. Ou seja, não tenho dívida nenhuma, não tenho obrigação nenhuma. Logo, meu patrimônio líquido, ele vai ser maior que zero porque ele vai estar abraçando todo o meu ativo. Então, veja que o passivo, ele some da equação aqui, ó. Então, meu ativo é exatamente igual ao meu patrimônio líquido. Tudo que eu tenho de bens e direitos é riqueza própria. Não tem nada com capital terceiros. Então, revela a inexistência de dívidas. Logo, a todo ativo, ele é dos sócios, ele é propriedade da empresa. A representação que a gente teria, ó, eu tenho R$ 500 em caixa, não devo nada a ninguém, e esses R$ 500 eles são totalmente meu. E aí eu falo meu enquanto empresa. É um pouquinho difícil de acontecer, mas é um dos tipos das situações patrimoniais que a gente pode se deparar. Terceira situação, nula ou equívoca. É quando o nosso ativo ele é exatamente igual ao nosso patrimônio líquido desculpa, quando o nosso ativo ele é exatamente igual ao nosso passivo e eu tenho PL, ou seja, meu patrimônio líquido ele é zero. Eu não tenho nenhuma riqueza absoluta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que eu tenho, eu estou devendo a terceiros. Então, se eu tenho uma casa, 100% dela eu estou devendo. Se eu tenho um carro, 100% dele eu estou devendo. Nada é meu de riqueza líquida, de riqueza própria. Então, o que é que a gente tem nessa situação? O patrimônio líquido, ele sai da jogada, porque ele não existe, ele é zero. E tudo que eu tenho, eu devo. Então, revela a inexistência de riqueza própria. Qual a lógica disso? Vamos pegar aqui o exemplozinho. Eu tenho em caixa R$ 500,
mas eu devo R$ 500. Ou seja, patrimônio líquido nenhum. Você nem está bem nem está mal. Você está nulo, você está neutro. Porque você consegue quitar todas as suas obrigações, mas quando você quitar todas as suas obrigações, você não tem dinheiro nenhum. Isso não é bom para uma empresa, óbvio. Isso não é uma situação esperada para uma empresa, mas é uma situação menos ruim do que as próximas que a gente vai ver. Que as próximas a empresa ela está devendo e ela não tem capacidade de pagar essa dívida. Então, vamos entrar nas insolvências, que aí a partir de agora é a situação que nenhuma empresa ela quer nem passar perto, que é quando nossas dívidas são maior que nosso ativo. Então, ó, meu passivo ele é maior que o meu ativo, eu devo mais do que eu tenho. Logo, se eu devo mais do que eu tenho, minha riqueza ela vai ser menor que zero, ela vai ser negativa. Eu acabo tendo mais dívidas do que capacidade para pagar. E aí a representação aqui, ó, como eu para poder fazer o equilíbrio, se o meu patrimônio líquido ele estaria aqui negativo do lado direito da equação, ele passou para o lado esquerdo da equação e fica abaixo do meu ativo. Por que isso? Para equilibrar nossa equação. Você pode representar com ele aqui embaixo? Pode, mas ele vai estar com um sinalzinho negativo aqui. Aí, contabilmente falando, se diz que é muito comum a gente representar ele abaixo do ativo quando ele for negativo e deixar ele sem sinalzinho. Então, ó, revela má situação, existência de passivo a descoberto. O que é passivo a descoberto? São dívidas que eu não tenho muita capacidade de pagar, tá? Descoberto, tá? Duvidoso aí. Então, por exemplo, você tem, vamos pegar um exemplozinho aqui, é melhor. Você tem aqui em caixa R$ 500, mas você está devendo 630. Isso é uma situação de insolvência. Você não tem capacidade, mesmo que você se desfaça de tudo que você tem, mesmo que tivesse outros bens aqui para você vender e tudo mais, você ia se desfazer do que tinha, mas nem assim você ia conseguir pagar suas contas. Você ia pagar parte das suas contas, mas seu patrimônio líquido está negativo. Aqui, ó, negativo, quando está entre parênteses, contabilmente falando, é negativo. Então, eu ficaria devendo ainda 130, eu não tenho capacidade de quitar todas as minhas contas. Isso é péssimo para uma empresa. E a situação... deixa eu falar um pouquinho desse passivo à descoberta aqui, que a gente pode lançar o patrimônio líquido para cá. Outra maneira de você representar contabilmente essa situação aqui, era pegar esse patrimônio líquido, que está ali negativo, e registrar ele aqui, ó, abaixo do ativo. E aí, quando você registrasse lá aqui, você registraria positivo. A gente teria 500 mais 130, daria 630. Aqui ficariam só as obrigações 630, total 630. Então, iria bater também. Tanto faz representado de um modo ou de outro, que está correto. É mais comum desse jeito aqui de cima, que é você puxar o patrimônio líquido que estava negativo do lado direito e registrar ele abaixo do ativo positivo, mas nenhum desses dois registros estão errados. Aí vamos para a situação agora a pior de todas, que é a insolvência absoluta. Nessa insolvência absoluta, além do meu passivo ser maior que o meu ativo, ou seja, eu ter mais dívidas do que bens, eu não tenho bem nenhum. Eu não tenho mais nada no meu ativo, eu não tenho bem, eu não tenho direito. Então, meu passivo ele vai ser maior, eu só vou ter dívidas e eu não tenho nada para pagar aquelas dívidas. Então, mais uma vez, a gente tem nosso patrimônio líquido aí negativo. E veja que agora quem some do jogo é o ativo, porque ele não existe, eu não tenho nada. Então, meu patrimônio líquido, trazendo ele para o lado esquerdo, porque ele estava negativo, eu trago para cá, é igual ao meu passivo. E, ou seja, tudo que eu tenho são dívidas, minha riqueza são dívidas. Então, revela a inexistência de bens e direitos e registra apenas dívidas. Então, a gente pode registrar assim, como eu mostrei para vocês, trazendo o patrimônio líquido para o lado esquerdo da equação. Ou a gente pode registrar assim, ó. Não tenho nada em caixa, eu devo 630, então meu patrimônio líquido é
uma dívida de 630. E aí aqui a gente está na insolvência absoluta, ou seja, eu não tenho capacidade de pagar R$ 1 do que eu devo. Estou completamente falido. Essa é a pior da pior das situações que uma empresa ela pode estar chegando. Então, é raríssimo, algumas observações aí sobre as situações patrimoniais, é raríssimo uma empresa chegar ao quinto estado, que é justamente esse aqui, a insolvência absoluta. Os dois últimos estados, o quarto e o quinto, vão estar indicando empresas em situações aí de falência. É raríssimo ela chegar nesse quinto estado, porque normalmente quando ela chega no quarto estado, que ela já está em situação de falência, que é esse estado aqui ela já está em situação de falência. Aqui ela já tem mais dívida do que bens e direitos. É muito comum dela abrir concordata e tentar aí negociar suas dívidas. Então é muito difícil chegar nessa quinta situação de fato. Quando se há estabilidade relativa, com pequena participação de patrimônio líquido, a empresa estará com sérias dificuldades financeiras. E aí ela abre justamente isso que eu disse a vocês, essas situações de concordata, que é tentar negociar o pagamento das dívidas. E veja que ela está falando aqui, ó, da estabilidade relativa, só que com pequena participação do PL. O que é que isso está dizendo? Vamos voltar lá em estabilidade relativa para eu mostrar um negócio para vocês. Veja que a única regra para determinar que a estabilidade é relativa é que o ativo seja maior que o passivo. Então, pensa aqui que nosso ativo fosse R$ 500 e minhas obrigações fossem aqui 499. Tira esse valor e pensem aqui 499. Se eu tenho R$ 500 e devo 499, quanto seria meu patrimônio líquido? R$ 1. E aí somando teria 500. Então veja que mesmo nessa situação aqui, onde dos 500 eu devesse 499 e tivesse o patrimônio líquido de 1, mesmo sob essas circunstâncias, ainda ela está se enquadrando em estabilidade relativa. Só que a gente, olhando mais a fundo, a gente vê que essa estabilidade relativa ela é falsa, porque eu praticamente não tenho patrimônio líquido. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente falar dessa estabilidade relativa e analisar se essa estabilidade relativa ela demonstra um patrimônio líquido grande comparado com suas dívidas ou ele é um patrimônio líquido muito pequeno comparado com as dívidas. É uma observação que a gente tem que fazer. Porque, ó, quando isso aqui acontece, ó, quando se há essa estabilidade, mas com pequena participação do patrimônio líquido, ou seja, você consegue pagar suas dívidas, mas sobra 10 conto no final do mês. Isso não é interessante, porque você já está com algumas dificuldades, sobretudo para uma empresa. E aí, desde esse cenário, ela já começa a tentar situação de concordata, que é para conseguir quitar suas dívidas e não chegar nessas situações de quarto e quinto estado. E aí a gente encerra nosso conteúdo de hoje e eu vou deixar esse exercício aí para vocês praticarem, vocês vão começar a fazer esse exercício. Eu vou espelhar esse exercício na página de Word, que eu consigo ficar com vocês também. E esse exercício também já está lá no Classroom, para vocês fazerem a entrega dele.